Você já se perguntou por que Jesus disse aos seus discípulos para comprarem espadas antes de ser preso? Já considerou o significado da manada de porcos na qual Jesus lançou os demônios? Ou já perguntou por que João 27 está na Bíblia? Nos últimos 12 meses, me deparei com algumas teorias sobre passagens bem conhecidas envolvendo Jesus que tive dificuldade em acreditar. Eu tinha certeza de que não poderiam ser verdadeiras, mas depois de estudar as passagens em questão, minha apreciação pela palavra de Deus cresceu ainda mais por causa de seus laços culturais. Estou confiante de que nenhum de vocês que estão assistindo agora conhecerá todos os 5 significados mais profundos. Na verdade, se você for um dos poucos gênios que conheciam todos os 5, comente abaixo e eu mencionarei você no meu próximo vídeo. Como todas as 5 histórias envolvem Jesus de alguma forma, achei que devíamos começar com uma das minhas passagens favoritas, sua tentação no deserto. Antes de aprender sobre a gravidade dessa interação entre Jesus e Satanás, eu achava a passagem meio sem sentido. Eu simplesmente presumia que não havia um bom motivo para Jesus sequer considerar a proposta de Satanás, tornando a tentação aparentemente fácil. Mas eu estava completamente enganado. Essa tentação reflete notavelmente um versículo em 1 João 2,16. Observe os paralelos enquanto leio este versículo. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Quero me concentrar nesta última tentação mencionada no relato de Mateus. O diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Como eu disse antes, essa última tentação parece absurda para mim. Em que mundo Jesus se curvaria e adoraria Satanás quando conhece Deus Pai? Por que ele consideraria isso? Na verdade, porque Satanás perderia tempo com uma tentativa tão inútil com o Filho de Deus. Bem, eu li alguns versículos para investigar e descobri que estava completamente errado. Esta pode ter sido a tentação mais difícil que um ser humano já experimentou em toda a nossa história. Vários versículos na Bíblia nos dizem que Satanás está atualmente no controle do nosso mundo. Sabemos, a partir de Apocalipse, que no final Jesus tomará seu lugar e governará o mundo. Mas o que Satanás estava oferecendo a Jesus era um atalho. Jesus poderia herdar toda a terra sem ter que ir para a cruz. Esta foi a última tentativa desesperada de Satanás para desviar o plano de salvação de Deus, tentando Jesus com uma fuga. Mas graças a Deus que ele não caiu nas artimanhas do diabo e, em vez disso, comprou nossa salvação com seu sangue. Agora, nossa próxima história ocorre em Gadara, uma cidade gentílica aparentemente cheia de porcos. Qual é o lance com os porcos? Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, sabendo que todos se afogariam? Embora isso pareça meio coincidental, há uma mensagem muito poderosa sendo enviada por essa exorcização de Jesus. Na época, os países eram governados por legiões romanas. Não confundir com um homem possesso por demônios com o mesmo nome. Essas legiões eram grupos de 4 a 5 mil soldados encarregados de afirmar a autoridade romana em uma área específica. A legião encarregada de Gadara era especialmente brutal com seu povo, Legio X Fretensis, a 10ª legião romana. E adivinhe qual era o mascote escolhido por eles? Um porco. Como sabemos, uma manada de 2.000 porcos correu para a morte. 2.000, o mesmo número de soldados romanos em um batalhão, que também era chamado de legião. O que Jesus está basicamente demonstrando não é apenas seu poder de expulsar até os demônios mais fortes, mas seu poder de lançar todo o Império Romano no mar com uma única palavra.
O comando final de Jesus ao homem restaurado foi contar às outras cidades gentílicas a misericórdia que ele recebeu, ao contrário de sua resposta usual aos judeus de manter segredo. Tenho certeza de que todos nós lembramos da passagem desafiadora sobre dinheiro, onde Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que sabemos ser impossível. Então, Jesus está dizendo que é impossível para os ricos conseguirem ponto final? Ou talvez tenhamos interpretado a passagem de forma errada. Veja, o buraco da agulha está na verdade se referindo aos portões das cidades no tempo de Jesus. Em cada portão havia 2 portas grandes e uma porta menor chamada buraco da agulha, destinada apenas à passagem de pedestres. Se os portões maiores estivessem fechados, um camelo teria que passar pela porta menor, despindo-se de sua carga, abaixando a cabeça e esgueirando-se por ela, uma tarefa difícil, mas não impossível. Este significado traz muita profundidade ao comando aparentemente impossível de Jesus. Para qualquer um de nós entrar no reino de Deus, devemos estar dispostos a deixar para trás o que estamos carregando, abaixar a cabeça em submissão à vontade dele. Uma passagem que sempre me intrigou foi a ordem de Jesus a seus discípulos para comprarem espadas antes de sua prisão. Sempre me perguntei por que os discípulos precisariam de espadas e, em um momento aparentemente perfeito para usá-las, Jesus condena Pedro por cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Até os discípulos estavam confusos. Quando os guardas se aproximaram para prender Jesus, eles disseram: Senhor, atacaremos com as espadas? Então, por que Jesus pediu para eles trazerem espadas se ele iria impedi-los de usá-las? A verdade é que quando Pedro cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, ele cometeu um crime capital pelo qual seria executado. Quando Jesus curou a orelha, ele removeu qualquer evidência do crime de Pedro, o que significa que, embora ele ainda tenha tentado matar o servo, a evidência que traria julgamento sobre ele foi apagada. O que se seguiu foi a própria prisão e crucificação de Jesus. Calvino e outros na história afirmaram fortemente que Jesus estava se referindo a espadas espirituais nos versículos anteriores, mas uma teoria pode ser feita de que Jesus planejou esse cenário para nos deixar com um belo exemplo de sua obra expiatória por nós na cruz. Ok, vamos finalmente falar sobre João 27. Sabemos que cada versículo na Bíblia está lá por um motivo. Então, qual é o motivo para o versículo após a ressurreição de Jesus que diz: E o lenço que estava sobre a sua cabeça, não posto com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte? Por que especificamente menciona o lenço de todas as coisas? Bem, na tradição hebraica, o mestre de um banquete sempre tinha um lenço à mão enquanto comia. Quando ele precisava sair da mesa, ele deixava o lenço dobrado para sinalizar aos seus servos que ele ainda não havia terminado e voltaria. Alguns especulam que, ao tomar o tempo para dobrar seu lenço no túmulo, Jesus estava enviando uma mensagem muito clara aos seus discípulos: Eu voltarei. Uma verdade que sabemos ser prometida em todas as Escrituras do Novo Testamento. Então, quantos de vocês conheciam todos os 5 desses significados mais profundos? Se você conhecia todos eles, eu ficarei muito impressionado, porque levei cerca de 12 meses para encontrá-los todos. Deixe um comentário abaixo e também me conte sobre qualquer outro significado mais profundo e mais confuso das histórias da Bíblia, talvez até algumas histórias do Antigo Testamento. Poderíamos fazer uma parte 2. Deus abençoe.